que é o linfoma? Linfoma é uma doença do sangue. É uma doença que compromete os linfócitos, que são células de defesa do corpo da gente. Então, o linfoma, ele vai se apresentar como células que crescem em determinadas estruturas do corpo da gente que a gente chama de linfonodos. São as ínguas, as famosas ínguas. As ínguas, elas podem aumentar quando a gente tem um machucado, aí aumenta aquela íngua. Se você machucou o dedão do pé, vai aumentar uma íngua na virilha. Se você depilou a axila e inflamou o pelo ali, às vezes essas ínguas vão se apresentar, só que são ínguas diferentes, são ínguas que a gente chama de ínguas inflamatórias. As ínguas inflamatórias são normais, são ínguas que acontecem em resposta a um processo inflamatório qualquer. Nos linfomas, essas ínguas elas crescem de forma espontânea, elas crescem por mecanismos em que as células que são comprometidas pelo câncer, os linfócitos, eles podem aumentar essas ínguas e se acumular ali naqueles linfonodos e vão dar características de linfonodos ou ínguas maiores, mais duras, não tem dor muitas vezes, não tem reação inflamatória em cima, não são vermelhas, não são quentes, mas são ínguas que crescem, parecem pedras, né? E vão crescendo no corpo e às vezes comprometendo várias regiões. Onde que a gente consegue ver mais fácil essas ínguas? No pescoço, na axila, na região das virilhas, mas essas ínguas também podem crescer dentro do corpo da gente. Uma região que fica perto da coluna, que a gente chama de reto peritônio, ou numa região que fica entre os pulmões, que a gente chama de mediastino. Então, o linfoma pode comprometer dentro do sistema linfático qualquer íngua, e essas ínguas elas podem crescer de uma forma muito significativa. E se elas aparecem, elas têm que ser pesquisadas e têm que ser avaliadas pelo especialista para definir de que causa aquela íngua ali cresceu. E o linfoma é uma doença altamente heterogênea, né? Heterogênea por quê? Apesar de ter o nome linfoma, a gente tem vários tipos e subtipos dentro dos linfomas mais importantes. Então, quais são os dois linfomas mais importantes e mais frequentes que a gente tem? A gente tem os linfomas não Hodgkin e os linfomas de Hodgkin. São doenças que têm evoluções diferentes, o tratamento é diferente, os linfócitos envolvidos na doença são diferentes. Então, por isso que às vezes não dá para tratar da mesma forma os dois tipos de linfoma. Dentre os linfomas não Hodgkin, você tem uma variedade de subdivisões, que também não vale a pena a gente definir aqui, mas a gente pode diagnosticar e dizer que entre os não Hodgkins a gente tem as doenças que são mais lentas, mais indolentes, que a gente chama de linfomas de baixo grau, ou aquelas doenças que são mais agressivas, que crescem mais rápido, que dão sintomas mais rápido e que podem causar inclusive a morte do indivíduo, que são os linfomas de mais alto grau. Então, basicamente, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, entre os não Hodgkin, os mais indolentes, os mais lentos e os mais agressivos ou os de mais alto grau. Na apresentação clínica, os diferentes linfomas, eles se apresentam de formas muito semelhantes. São ínguas que aparecem no corpo e às vezes essas ínguas vêm associadas a alguns sintomas. Aí, de sintomas de linfoma, a gente tem perda de peso, sudorese noturna, coceira às vezes pelo corpo, febre, que é uma febre que segue uma rotina. Todo dia, a partir de tal hora da tarde, e geralmente elas aparecem mais em final da tarde, eu tenho uma febre leve, que é em torno de 37,8, 38 graus. E essa febre, ela aparece sem motivo aparente, e ela vai embora também sem uma definição muito específica, né? Às vezes, junto com a febre, vem uma sudorese, um suor muito significativo. Às vezes tem paciente que fala, doutor, à noite, quando eu acordo com a cama toda molhada de suor, né? Porque isso pode ser um sintoma associado ao desenvolvimento do linfoma. Então, no geral, os linfomas Hodgkin, não Hodgkin, eles se apresentam de forma muito semelhante.
a gente só vai ter uma ideia melhor de que tipo de linfoma é a partir do momento em que você tira uma íngua daquelas e o patologista vai olhar e vai achar características que falam mais a favor de um ou de outro linfoma. E a partir daí a gente vai ter uma determinação de um tratamento que seja mais específico para aquele ou para aquele outro linfoma, né? Então, você diagnostica e trata de forma específica, mas a apresentação de forma geral é muito semelhante entre os linfomas. O que vai diferenciar entre um linfoma mais indolente, geralmente um linfoma não Hodgkin, mais indolente, mais lento, e um linfoma que seja mais rápido, é a intensidade dos sintomas e a velocidade com que a doença aparece. Então os pacientes falam: doutor, eu tinha uma íngua que tinha 2 centímetros a semana passada. Essa semana ela cresceu muito, então ela hoje está com 4, 6 centímetros. Então, para a gente caracteriza que é uma doença que tem um curso mais agressivo, mais rápido. Então pode fazer parte de um linfoma que é um linfoma mais agressivo, e a determinação dessa agressividade coloca para a gente a necessidade de um tratamento que seja mais urgente. Esclareceu suas questões? Levantou outras questões? Continua ligado aí no canal, a gente vai sempre trazer novas informações. Compartilha com os amigos, informação é tudo.